pode louvar a Ele aí nesse lugar, exaltar o nome do Senhor. Isso aí, gente. Hoje vamos falar sobre a família de Acã. E eu vou ter como convidado Raimundo, graça e paz, tudo bem? Eu vou ter como convidado aqui hoje o pastor Leandro Amigo. Nós vamos estar falando sobre a família de Acã. A família de Acã, uma família bem problemática, que trouxe paz do Senhor, Rosiane, paz do Senhor, Raimundo, tudo bem, Su, graça e paz, pastor Cadu, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Gente, hoje nós vamos estar falando na Maratona do Casais Saudáveis sobre a família de Acã, a família de Acã, uma família bem complicada, bem cheias de problemas, e por causa do pecado de uma pessoa, toda uma família morre, toda uma família vem a ser consumida pelo pecado de não só dele, não foi só de Acã, mas a gente crê que na verdade a família, ela sabia o que Acã estava escondendo na sua tenda, pois se não soubesse como sofreriam tamanha punição. Sofreram a punição porque sabiam sobre o pecado do seu pai. E hoje nós vamos falar sobre isso, nós vamos comentar sobre isso, nós vamos trabalhar essa família, a família de Acã, uma família que seu pai, Acã, é um israelita. Acã é um israelita da tribo de Judá, viveu no tempo de Josué. A história de Acã ficou conhecida na Bíblia, especialmente por conta de sua desobediência à ordem de Deus. O pecado de Acã trouxe terríveis consequências, não apenas para ele, mas para todo o povo de Israel. A Bíblia não fornece maiores detalhes sobre quem foi Acã, e a única informação biográfica sobre ele diz que Acã era filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Além disso, obviamente, sabemos que o contexto histórico da vida de Acã era a transição da peregrinação dos israelitas pelo deserto. Acã, qual vai ser a história de Acã? Nós vamos hoje estudar sobre o pecado de Acã, as consequências do pecado de Acã, o castigo de Acã, e as lições que a história de Acã traz para a gente. Não são poucas, são muitas. A história de Acã, ela vai falar muito aos pais, não somente aos pais, mas também aos filhos, vai nos alertar, trazer uma série de alertas, vai nos moldar em relação a algumas coisas que acontecem muitas vezes dentro da nossa casa e que muitas vezes deixamos para lá, acreditamos que não tem muita importância, mas quando lemos sobre o pecado de Acã, sobre o que aconteceu com Acã e toda a sua família, logo percebemos e precisamos melhorar em algumas coisas. Então, hoje nós vamos estar falando sobre esse homem, um homem que sabe o que está fazendo, ele não faz nada inocente, foi alertado
do que estava fazendo, foi alertado sobre o que estava fazendo, foi alertado sobre o que estava fazendo. Isso, Romanos, notas, isso, né? Então ele já sabia, né? Ele já sabia o que estava fazendo, ele não é inocente. Então, como não é inocente, né, não age inocentemente, mas age conscientemente. E um dos maiores erros hoje das pessoas é acharem que os seus erros, né, que os seus pecados, eles não é que eles não estão sendo vistos, mas que eles não estão sendo um dos maiores erros das pessoas hoje é acharem que elas são inocentes no seu pecado. Ah, mas eu não sabia que isso ia acontecer. Você sabia sim, você foi alertado, você foi, o seu pastor pregou muitas vezes na sua igreja, né? Você ouviu outros tipos de mensagem, você simplesmente negligenciou os alertas que foram sendo dados, né? Os alertas que foram sendo dados, e uma vez que você negligenciou essas olha o pastor Leandro aí, o pastor Leandro já está entrando aí, ó. Uma vez que você negligenciou as orientações que o seu pastor lhe deu, ou que o seu pastores lindos, meu Deus, aí, eu amo esses dois, né? Então, gente, tudo bem com vocês? Paz. Hoje para procurar uma foto de vocês foi muito difícil, porque vocês são muito bonitos. Que isso, coisa complicada. Aí fica difícil achar uma foto de vocês. Mas olha só, vamos lá. Eu estava aqui falando com a turma aqui, né? E sobre essa questão de Acã, né? Estava falando, Acã não peca, ele não peca sem saber, ele peca sabendo, ele tem consciência do que ele estava fazendo, né? Então, muitas vezes, um dos maiores erros das pessoas é achar que elas estão pecando e que Paulinho está dizendo, pausa nos estudos aqui para assistir. Isso aí, parte para lá, Paulo, parte para lá, vem para cá. Então, um dos maiores erros das pessoas é acharem que os seus pecados eles não vão ser vistos, não é que eles não vão ser vistos, mas que elas vão ser consideradas como inocentes, porque elas acreditam que elas não é nem que não vão ser vistas, né, mas que não... como é que eu posso dizer? Deus me perdoa. Realmente, Deus perdoa. Mas a gente tem que ter ciência de uma coisa, que todo pecado não é feito inocentemente. A gente sabe que a gente está pecando, a gente sabe que a gente está errando, a gente sabe que a gente está cometendo. Então, muitas vezes as pessoas... já tem gente aí falando, pastora linda, né? Então, muitas vezes as pessoas acham que elas são inocentes no pecado. A Bíblia vai nos mostrar que Acã foi alertado. Acã foi alertado, sua família foi alertada, Israel foi alertado, todo mundo foi alertado a respeito do seu pecado. E eles simplesmente negligenciaram a voz do Senhor. Pastor e pastora, o que estamos vivendo hoje é consequência do pecado do povo? O que vocês acham?
Olha, eu diria que existe uma porcentagem, sim, que a nossa maneira de viver ela tem uma influência direta em todos os segmentos. Eu treino num ambiente muito legal e tudo, e nesse ambiente, mano, e todos os meus amigos estão me ouvindo, o pessoal diz lá com muita clareza que a doença do século XXI é a doença do século, é a depressão. Mas a própria depressão, situações que, infelizmente, o próprio ser humano não começa a calcular os riscos da maneira que ele tem vivido diariamente. Então, fica muito difícil mensurar assim, uma proporção, mas que nós, com certeza, e eu me incluo aí, todos nós temos uma certa culpa, sim, claro. É só você olhar para o ambiente da natureza. A gente hoje conseguiu ir na praia, dar uma olhada, e às vezes uma pessoa pergunta, poxa, por que o mar tem ressaca? O mar tem uma ressaca para botar para fora tudo aquilo que a gente joga dentro dele indevidamente. Ou seja, se nós comermos excessivamente, provavelmente vamos vomitar. E o que nós não percebemos é que muitas das vezes o próprio Deus disse que havia uma igreja que ele disse assim, ó, eu vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, o próprio Deus não tolera determinados posicionamentos nossos e que a gente tem culpa direta tem. É só você olhar. Você falou, a Cam foi alertado. E a questão é, bem rápido, resumindo, quantas vezes a Cam foi alertado e simplesmente ele não deu ouvido? A questão é, aí entra a humanidade ou entra a divindade? O problema está em quem? Deus criou várias formas e criou vários meios para poder neutralizar a força dele. O que ele estava fazendo. Tentou mostrar que o caminho não era aquele. Mas a insistência, a persistência, a teimosia, sei lá qual adjetivo que você quer dar, são predicativos de uma tragédia anunciada. E aconteceu, infelizmente, para a nossa tristeza. Não é isso, Dani? Eu acho que já vem lá atrás, né? Essa coisa de achar que Deus ele vai passar por cima, vai passar a vista grossa sobre os nossos pecados. Construirei a minha arca em obediência a tua voz e habitarei. Maldição sobre toda a sua família devido a achar que ninguém vai descobrir que eu acho que ele não entendia quem era Deus. Eu tenho quase certeza que não tinha noção de quem era Deus naquele momento. Entendeu? Para achar que ia esconder um pecado e não ia ser descoberto. Entendeu? Perfeito. Pensar que não ia ser descoberto. Esse é um dos maiores erros das pessoas hoje, né? Bom, claro que nós não temos o direito nenhum de julgar o outro. A igreja, quer dizer, não é de julgar, né? Direito de julgar nós não temos o direito de condenar ninguém. O grande problema de muitas pessoas hoje da igreja, dentro da igreja, é que elas não julgam e tentam tratar, mas elas julgam e condenam, né? Elas fazem igual os escribas e fariseus, né? Que pegam a prostituta, lançam diante de Jesus, mas quando eles a lançam diante de Jesus, eles já lançam já condenando, já dando sentença para ela. Né? E a intenção de Jesus nunca foi essa. Quem não vai fazer um julgamento do pecado do outro ou do seu próprio,
né? Todos nós vamos fazer. Agora, daí a pegar e a condenar e sentenciar já é um problema mais sério, não nos pertence esse grau e diz e acaba aqui as palavras, né? Então, a gente para e pensa aqui o seguinte, né? O que leva alguém a fazer aquilo que o Senhor ordenou para não fazer? Né? O que leva alguém a pecar, a desobedecer a Deus, quando a gente sabe que no final nós iremos sofrer as consequências dos nossos pecados? Vocês poderiam... A prostituta, ela sabia que ela estava errada. Acã sabia que estava errado. Pedro sabia que estava errado ao cortar a orelha de Malco. Davi sabia que estava errado ao olhar para Betseba. Moisés sabia que estava errado quando mente por Sara, mas mesmo assim pecam, mesmo assim erram. O que leva alguém a fazer aquilo que o Senhor não ordenou fazer? O que leva as pessoas a fazerem aquilo que desobedece uma ordem sua? Vocês podem falar sobre isso? Então, o nosso amigo aí escreveu que nós podemos pensar que assim como Amã, Acã, premeditou a sua própria morte. Vamos lá. Existe uma coisa muito interessante aí, que eu vou te falar um negócio de Deus, o grande problema das pessoas hoje é que elas não entendem a diferença de milagre e propósito. Vamos lá. Uma lagarta não precisa de um milagre para virar uma borboleta um dia. Ela precisa de um processo. Tem gente que confunde milagre com processo. O que isso tem a ver com pecado? Está exatamente nessa área. O meu caráter só vai mudar se eu passar por um processo e não por um milagre. Está me entendendo? Milagre é aquilo que Deus pode fazer onde nós não podemos fazer absolutamente nada. Nada. Exatamente. O propósito já é diferente. É Deus, eu permitindo Deus trabalhar em áreas que eu necessito que Ele trabalhe. Talvez Acã não percebeu que essa área dele precisava ser tratada. Como Judas também não percebeu, como outros tantos não percebem que precisam de tratamento. Como Davi, que já tinha negado o ouro, já tinha negado uma série de coisas, mas ainda não tinha sido tratado nessa área de mulher. Ou seja, existem áreas na nossa vida que nós precisamos ser tratados. Uma pessoa, às vezes, a gente costuma dizer que uma pessoa é ruim na sua totalidade. Não. Às vezes ela é ruim numa área. Tem gente que é um ótimo empresário, mas é um péssimo pai. Tem gente que é um ótimo pai, mas é um péssimo empreendedor. Tem gente que é um ótimo filho, mas é um péssimo pai. Tem gente que é um péssimo pai, mas é um ótimo filho. E olha como é que são as coisas. Isso não quer dizer que essa pessoa é totalmente ruim, mas existem áreas que ela precisa ser trabalhada. Ou seja, quando você pega uma madeira, eu sou filho de um carpinteiro. Quando você pega uma madeira, tem áreas dela que são perfeitas, tem outras que precisam ser trabalhadas. Não quer dizer que a mesma madeira não tem o mesmo valor, só precisa ser trabalhada. Tem áreas na nossa vida, cara, que Deus tem que trabalhar muito. Mas o melhor, para Deus trabalhar muito, a gente tem que se permitir mais ainda. Verdade. Eu concordo com você. Eu acho que essa forma de a gente ver o pecado, né, de cometer o pecado, poxa, o que elas pensam? Eu acho que é muito do caráter, entendeu? Quando você tem problema no seu caráter, quando você tem problema de assumir os seus erros, fica mais difícil de Deus trabalhar. Porque a gente precisa reconhecer os nossos erros para que Deus venha trabalhar naquela área nossa que tem defeito, né? Então, o que leva muitas pessoas a errarem, elas fazem coisas erradas, reconhecendo que aquilo é meio errado, entendeu? Aquilo é meio pecado. Não, comigo Deus... porque eu peco isso por causa daquilo. Tem que dar uma justificativa de alguma coisa.
Então, assim, isso é muito na área do caráter da pessoa. E quando o Leandro fala a respeito de Deus trabalhar e a gente deixar ser trabalhado, bate na questão do nosso caráter. A gente precisa reconhecer. E tem pessoas que não reconhecem de maneira nenhuma. Elas arrumam justificativa, colocam a culpa em outras pessoas, mas nunca vão assumir que não é nada, entendeu? Que ter pouco fala de por conta de Deus, mas não foi por causa da própria vontade dela. Ela nunca vai assumir. Ou seja, a gente hoje tem a oportunidade de ter o nosso pecado remido, mas a gente prefere encobertá-lo, como era no passado. Acobertá-lo. Isso é Parece que isso é um problema dentro da igreja, né? As pessoas, a Valéria está falando aí o seguinte, né? A Valéria está dizendo, fazemos a vontade da nossa carne e só vai ser controlada quando reconhecemos que somos pecadores e nos colocamos na dependência de Deus, né? Sim, claro. Reconhecer, aí a Kekel Pink vai dizer, né? Reconhecer é o primeiro passo, né? É o primeiro passo e parece ser o mais difícil, né? Na vida das pessoas. Reconhecer que errou, que pecou, né? É difícil para o alcoólatra dizer que ele é alcoólatra, né? Quando ele consegue dizer isso para ele, é uma libertação. Agora, quando a gente olha para Acã, pastor, segundo a lei, né, Ezequiel 18:20 vai dizer que os filhos não sofreriam o pecado de seus pais, nem os pais sofreriam os pecados de seus filhos. Então, e Deuteronômio, Gênesis, tudo isso vai dizer isso. Então a gente prevê, a teologia inclusive prevê o quê? Que a sua família, a família de Acã, ela estava em conluio com ele, ela sabia que, né, Acã tinha levado um bagulhozinho para dentro de casa, né? Ela sabia que Acã estava errando, que estava em pecado, ou seja, Acã e sua família estava sendo punida, né, sabendo, muitas vezes a gente só coloca a culpa sobre Acã, mas na verdade é porque as pessoas desconhecem a lei e os versículos lá da Bíblia que falam a respeito dos pais que não vão responder pelo pecado de seus filhos, nem os filhos pelos seus pais. Aí a gente para e pensa, Deus realmente tem tido compaixão de nós? Ou melhor, será que realmente as pessoas acreditam que nós temos outra chance quando nos arrependemos? Se elas acreditam, por que esse coração tão duro, gente? Eu vou começar ativando pelo seguinte. A gente vive em um país que eu não vou entrar em meritocracia política, mas eu vou dizer o que acontece no dia a dia. A gente tem uma população que, muitas das vezes, vislumbra uma espécie de lucro sem querer saber de onde vem. Por exemplo, todo mundo sabe quanto custa um quilo de carne, mas alguém aparece na porta vendendo um quilo de carne a uma alcatra que é 25, 24 reais. Alguém aparece vendendo a 12, a gente compra sem querer saber o fundamento. A gente é um dos países mais piratas que existe no mundo. A gente tem fábrica de tudo quanto é tipo de coisa e comercializa todo tipo de coisa. O grande problema a gente sempre foi taxado por isso, e a igreja brasileira parece que traz isso de lá de fora para dentro da própria igreja, para a própria vida espiritual. Eu não falo do templo, eu falo da vida espiritual. A gente aprendeu a dar jeitinho em tudo. Para tudo a gente tem um jeitinho. Acã estava dando um jeitinho, levou para dentro de casa. A família reconheceu, porque aquela capa era uma capa real. Ou seja, só fulano que anda com aquilo. Reconheceu, só que era viável. Aquilo futuramente talvez fosse a aposentadoria da família, fosse algo que seria negociado a preço muito alto. Ou seja, então a família preferiu se calar por causa do famoso jeitinho. E hoje, a pergunta eu pergunto para você agora, o que mudou, mano? O que mudou?
As pessoas sabem que o relógio foi roubado, o celular é roubado. O celular custa R$ 3.500 na loja e alguém te vende por R$ 700, mas não tem nota fiscal. E por que a gente compra? Porque o membro da igreja brasileira compra. Porque o servo do Senhor compra. Por quê? Porque ele prefere acreditar que o milagre vai salvar ele e não o processo. A cruz não foi um milagre, a cruz foi um processo. A redenção é um processo. O caminho de retroceder até o céu é o caminho de volta da saída do paraíso. É um processo. Entende? Entendo. Entendo. Acho que o Cadu está falando aí. Você mora no Vila dos Tedes, mora perto da Pavuna, que tem um dos índices mais altos de roubo de carga do Brasil e do mundo. Se roubam a carga, é porque alguém recebe. É porque alguém dá o destino. Quantos acães existem no nosso Brasil, na nossa igreja? Quantos acães estão nos nossos púlpitos? Época do CD pirata. Época do CD pirata. Uma opção de crente comprando CD pirata, levando para dentro de casa. Por aí vai levando bênção. Não está levando bênção. Está me entendendo? Isso já é uma cultura nossa. A gente desprestia o trabalho do irmão, a gente não compra um livro seu para ser edificado, mas a gente vai e dá um jeito de piratear isso, e achar que isso é ser servo, cara, e achar que Deus vai fazer um milagre nisso. Não, Deus nunca fará um milagre antes de fazer um processo. Eu te provo isso, biblicamente. Ele vai tratar com a mulher no poço e ele diz assim, me chama o seu marido. Quando ele fala, me chama o seu marido, a mulher, ai meu Deus, ela diz, eu não tenho marido. Ele diz, disseste bem. Teve 5, já está no 6. Você está buscando a felicidade. Eu já reconheci isso e já entendi. Mas você precisa ser curado. Você precisa passar por um processo. Precisa passar por um processo. Beber daquela água. Se você beber da água que eu te der, você nunca mais voltará a ter sede. Você precisa aceitar o processo. Se você continuar bebendo da sua água, você vai continuar sedenta. Ou seja, enquanto a gente continuar bebendo da água do jeitinho, a água do milagre não se manifesta. Os rios de água viva são fontes interrompidas por nós. Dani, Então, quer falar? eu não tenho muito o que falar disso aí, não, que o Leandro já falou bem, né? Mas a respeito desse pecado, o pecado, né, que a igreja comete, achando que isso aí não tem nada a ver, né? E às vezes as pessoas chegam para perguntar, pastor, isso aqui é pecado? Mas não tem quase Quando pergunta, já sabe que é. Que a gente deu uma, tipo assim, não, mas se você desse jeito não foi pecado, entendeu? Não, pecado é pecado, acabou. Então tem pessoas que chegam para mim e eu fico assim, cara, eu preciso te responder. Não, estou em dúvida. Tipo assim, como você pode falar alguma coisa. Não, o que você fez não é pecado, né? Querendo tirar a culpa. Mas as pessoas erram sabendo que é pecado. Entendeu? Tem galera que sabe entender. Quem não sabia? Comprava CD dentro do trem. 3 por R$10. Pô, CD na loja era 25. Tá entendendo? Então, assim, são mínimas coisinhas que a gente fala assim, que país corrupto. Mas a gente age... Aí eu tenho que ser corrupto também. O país corrupto tem que ser corrupto também. Exatamente. É mais ou menos assim. A gente quer falar dos políticos e tal, mas a gente acaba agindo... A moral do povo está baixa da mesma forma. E a política é reflexo do seu povo. Infelizmente. Isso tem que ser refletido dentro de casa, né? Isso Também. tem que ser refletido dentro de casa. Dentro de casa. Nas ruas. É só você olhar que até o Covid-19 é uma coisa cultural. Eu vou falar aqui, se você anda em Niterói, todo mundo meio que silencioso, meio que apavorado, parece que o pessoal caminha na rua no velório. Se você começa a andar por centro do Rio, parece que você está andando num lugar meio de Walking Dead. Parece que só tem cracudo na rua, não tem mais nada. Você anda em Duque de Caxias, o pagode está comendo. E você vai um pouquinho para Belfort Roxo, e aí tem tudo. Tem futebol, tem churrasco, o que você quiser. Baile funk. Você acha? Então, você vê que até o Covid-19 é uma coisa cultural. Ou seja,
A gente vive, cara. Um dia que Não aguento absurdo. isso, não. Saiu do jornal, gente, tinha mais de 500 pessoas de madrugada na rua, né? Baile funk, rolou a noite inteira. Ninguém, o pessoal não tá nem aí, cara. Como é que pode? Não é A gente verdade. fica apavorado. Chegou um determinado local que eu cheguei, entre Belfort Roxo e Caxias, o pessoal conhece alguns bairros ali, eu não vou dar a rua exatamente, mas eu tinha dificuldade de passar com o carro. Não tinha como. É verdade ou não é verdade? Eu não tínhamos como passar com o carro. Ninguém usando máscara, todo mundo bebendo, todo mundo comendo, a farra cantando. Não tinha jogo de futebol, não tinha nada. Mas não dá para entender muito, tá me entendendo? Esse tipo de coisa. A grande pergunta que você fez aí, a capa de Acã, na verdade, ela parece que é uma herança que a gente desejou ter. Quando, na verdade, a gente deveria ter desejado ter a capa que José teve. A gente tá Doutor Paulo, o doutor Paulo está falando aí, estava rolando torneio de futebol e tudo no campo. Isso aí. O pastor Cadu, ele está falando assim, o maior problema, né, o nosso maior problema é, desde quando entrou, né, a frase, uma vez salvo, salvo para sempre, a partir daí abriu-se uma porta da hipocrisia. Por diversas vezes, o milagre da cura, né, no milagre da cura, Jesus afirma, vai e não pequeis mais, para que não lhe suceda coisa pior. No entanto, a pessoa vai e volta a pecar novamente. Nós estamos vivendo esse tempo. E aí eu pergunto, tem mais uma pergunta, né? Quando a gente olha para Acã, a gente percebe que Acã, ele vai ser o quê? Disciplinado. Não só ele, mas como toda a sua família, né? Pensam que ia passar em branco, pensam que ia... Aquela época não tinha esse negócio. Deus é o dono da vida, ele dá, ele tira a hora que ele quiser e não cabe a gente questionar nada, né? Hoje, por exemplo, eu choro, né? Mas o meu coração está chorando a morte de um jovem de 20 e poucos anos, né? Deve ter 22, 23 anos, o jovem Roger, né? Foi um amigo meu, ele gostava muito de mim, né? Gostava muito de estar, né, conversando comigo, e esse rapaz, né, ele morreu. Hoje nós recebemos a notícia que ele morre com Covid-19, né? Há pouco tempo atrás, nós também recebemos a notícia do pastor Alisson, que também veio a falecer com Covid-19, pessoas novas, né, que veio a falecer aí. E aí a gente chora a morte dessas pessoas, mas a gente sabe o que? Deus é o dono da vida e ele sabe o que ele faz. Tudo está no controle da mão de Deus, ainda que, né, a gente não aceite determinadas coisas. Eu fico perguntando o seguinte, se a disciplina de Acã acontecesse hoje ainda, né? Eu acho que muita gente estaria sendo consumida aí, eu também estaria nesse bololô aí, sei lá, né? Lá vai que eu também estou aí. Mas eu pergunto o seguinte, o que é a disciplina do Senhor quando ela atinge toda a casa? Ó, é pesado. É pesado. Porque da mão do inimigo tem quem tira. Da nossa própria mão a gente sai. Eu já saí da minha própria mão. Eu não me sentia obeso, não me via como obeso, mas sabia que era obeso. Lutei contra a obesidade e venci. No momento em que eu reconheci, como a Raquel falou. E aceitei um processo. Diante do que você está falando, a gente sabe que Deus é como um pai para nós. Então, o pai, muitas das vezes, ele coloca o filho numa espécie de disciplina para que o filho, amanhã, não tenha um revés ainda maior. Ou seja,
Deus continua sendo um Deus disciplinador, porém de uma maneira com graça, por causa de Jesus. É a causa de não sermos consumidos. A resposta à pergunta do amigo da colocação foi fantástica. Para reforçar o que ele falou lá, quando você estava lendo aí, a Bíblia fala que para quem que uma vez salvo, salvo para sempre, é onde que está o versículo que a Bíblia diz claramente. Persevera até o fim, porque dá-te a coroa da vida. A coroa da vida vem através de um processo de perseverança. Não é hoje, é todo dia. Todo dia. E o que acontece? Deus, às vezes, nos disciplina hoje para não nos condenar eternamente. E, às vezes, o que é disciplina de Deus? Às vezes, Deus retém algo que já era para ser nosso. Às vezes, Deus segura determinadas coisas e retém determinadas coisas. É como um pai que olha para o filho e diz assim, você quer muito essa bicicleta? Você deseja muito isso na sua vida? Posso dizer, tem que fazer com merecer. Quando chegar lá no final do ano, você passar, eu te dou a bicicleta. O pai tem condição de dar a bicicleta na hora? Tem. Não dá por quê? Porque ele entende que o filho precisa amadurecer. Ele entende que o filho precisa passar por um processo. Ele entende que o filho tem que entender o sentido da palavra responsabilidade. Tudo que você está falando nessa live é sobre responsabilidade. Acã não teve responsabilidade. E quando nós somos irresponsáveis, o tempo inteiro, né? Entendeu? A tua mãe era diferente da minha? É diferente de alguém da live aí? A Havaiana voava, a Havaiana parecia que ela tinha um GPS, porque ela conseguia nos alcançar em qualquer lugar onde nós estivéssemos. Porque a mãe de todo mundo falava se alguém... Ela ia certinho. Mas a mãe falava assim, filho, se você se mistura com porco, farelo, você come. A mãe de todo mundo falava a mesma coisa. Ou seja, mas tinha gente que decidia se misturar com porco. E no final comia farelo. Tinha outro que quando avistava o porco e o farelo, corria, porque lembrava da mensagem da mãe. Ou seja, às vezes a gente não tem se lembrado da mensagem do pai, a gente tem se misturado. E tem comido farelo. O filho pródigo comeu bolota dos porcos porque decidiu se misturar. Decidiu sair do controle do pai. Decidiu sair da herança do pai. Decidiu sair do cuidado do pai. A gente tem pulado cerca, mano. E quando a gente pula cerca, a gente está fora do cuidado do pai. O pai não vai pular cerca conosco. O pai vai nos esperar na janela. Mas é a gente que tem que voltar. Mesmo que com o farelo de porco no canto da boca. Mas é a gente que tem que voltar e reconhecer que a gente é. Perfeito. Pastora Dani, a senhora está falando pouco, então eu vou provocar a senhora. Né? Vou provocar a senhora aí. Os nossos amigos estão dizendo aí, ó, pastora. Nossos amigos estão dizendo aí, né? Os pastores aí, né? Eles estão dizendo, a disciplina cirúrgica hoje, ela não pode ser aplicada, né? Porque se ela for aplicada, as pessoas saem da igreja. Deus, a Valéria Calcanho está falando, né? Deus está sendo muito misericordioso com Deus, com a gente. Pastor Cadu está dizendo, é verdade, não é à toa que Paulo entregava, ele concorda com o pastor Leandro falando, né? Não é à toa que Paulo entregava o povo para Satanás, afirmando ser horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Pastor, ele vai e dá um glória aqui, né? Louva a Deus. A Valéria diz, dizem que quando a pandemia acabar, vamos voltar diferente. Mas pelo que estou vendo, o povo não mudou nada e vai cair no esquecimento, infelizmente. Ganhou, pastor Cadu está falando que você ganhou um discípulo, Leandro. Pastor Leandro, ganhou um discípulo aí, ó. Só falta ele falar que se converteu, vou dar nele. Está lá na Bahia. Vou mandar um abraço para ele. Está lá na Bahia. Está lá na Bahia. Vou meter a mão aqui no computador para dar nele lá na Bahia. E a Valéria está dizendo isso mesmo, pastor. Só no olhar eu já sabia o que ela pensava. Mas isso é obediência. Pastor Cadu fala ali, a real é que hoje a morte vicária para alguns foi vã, que é apenas as bênçãos de Deus ignorando o Deus da bênção. Querem apenas a bênção.
temos de obedecer para não nos sacrificar. Né? Muitos receberam o Salvador, porém esqueceram que para receber o Salvador precisa antes recebê-lo como Senhor. Né? A Valéria é uma amiga lá da Tibe, né? Mãe do Miguel, mãe do Iago. O Iago agora virou youtuber e acabou botando a Valéria no meio essa semana. Tá uma benção. Valéria, um beijo. Ó, pastora Daniele, deixa eu perguntar. Muitas famílias estão sofrendo com as consequências com a consequência do pecado dos seus pais. Por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Dentro da família é uma família boa, é uma família decente, mas o pai é bêbado, o pai é um alcoólatra, o pai é um viciado, ou a mãe é uma viciada, né? Então, muitas famílias sofrem consequências, né, que não são suas, são dos seus pais. E aí é a pergunta, o que fazer? Qual o conselho que a gente poderia dar para esses filhos, para essas mães, para essas mães ou para esses pais, né? Pais, né? Não é pais de mãe e pai, mas pais no plural, pai. Então, quais são os conselhos que a gente poderia dar para esse pessoal? Porque Acã, ele leva toda a família dele com ele, gente, pelo amor de Deus. Né? Então, mas tem gente que está dentro da igreja, tem jovem dentro da igreja, que se recusa a fazer o que o pai faz. Qual o conselho que a gente poderia dar para esse pessoal? Falando a respeito de filhos, né, conselho para os filhos, é o seguinte, eu acredito que se os filhos de Acã chegassem e conversassem, poxa, isso aqui vai trazer maldição para nossa família. Se a esposa conversasse, né, chegar aqui num olho que não é legal, não vai acontecer coisas boas. Deus falou. O problema é que hoje, o conselho que eu dou primeiro é que os filhos conversem aberto com seus pais. Né? Nós temos pessoas conhecidas que o pai tem um jogo. E o que acontece? O pai fica cheio de dívida e a família tem que fazer o quê? Tem que vender o que tem, fazer outra dívida para que não aconteça o quê? Para não ver o pai morto. Tá entendendo? Então, os filhos sempre estão arrumando um dinheiro, se virando para que não perca a vida do pai. Mas e aí? O que o pai muda? Tá entendendo? Não é só não ceder, não. Sabe? Se você fez errado, vão cobrir. É a mesma coisa que conversar um erro. Eu sei que o filho não vai querer a morte do pai. Mas antes de fazer isso, tem que trazer a ele a responsabilidade do que ele está fazendo para a família. Então, você que eu dou, que esteja bem aberto e coloque prós e contras. Olha o que você está fazendo para a nossa família. Olha o que você está fazendo para a nossa família. Está entendendo? Primeiro, Jesus foi à cruz, ou primeiro, ele nos ensinou a viver no nosso mundo. Nos ensinou a viver. Ensinou a viver no nosso mundo. Como viver como pessoa, como liderar pessoas, como cuidar de pessoas, como amar pessoas, como aprender a se sujeitar a pessoas. Jesus se sujeitava. Cara, se a gente procurasse Jesus hoje nessa mesa, talvez ele não estivesse aqui no bate-papo. Talvez ele estivesse lavando o seu pé, irmão, debaixo da sua mesa. E a gente está falando da pessoa mais poderosa do universo. A gente está falando de um Deus que se manifestou como pele, como humano, como algo muito frágil. Primeiro ele nos ensinou a viver. Mas parece que a gente esqueceu, a gente inverteu tudo. Ele não foi para a cruz direto. Não, primeiro ele nos ensinou um caminho. Ele não nos deu esperança. Ele foi esperança para nós quando viveu conosco. A Bíblia diz que ele chorou, que ele sentiu fome, que ele sentiu sede, que ele sentiu agonia. Ele se humanizou. Ou seja, se nós precisávamos de uma referência, tamanha era a nossa orfandade do que é eternidade, agora não temos essa desculpa. Temos todas as referências do que é eternidade, porque ele viveu
entre nós como o humano mais simples do mundo, a ponto de chorar, de ter sono, de comer, mas ele também viveu entre nós como um Deus capaz de multiplicar pão para 5.000 pessoas com uma marmita de uma criança. Um lanchinho de uma criança. Então, eu acho que o erro, na verdade, cara, eu concordo com a moça que falou de Covid-19, a gente vai sair pior. Sabe por quê? Porque a gente tem engordado nesses dias, mas a gente não consegue compartilhar nada do que tem. É uma vergonha supermercado, pedir comida para doar, quando ele joga toneladas de comida pela porta de trás fora. É uma vergonha. É uma vergonha. Pega produtos dos supermercados que estão para vencer e coloquem lá na porta e diga assim, isso aqui é para quem realmente necessita. As pessoas pararem um pouco mais para entenderem que até os animais que estão na rua foram nós que jogamos fora. Então, botar uma panelinha do lado de fora com uma água para um animalzinho parar ali e beber, era isso que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Jesus é tão maravilhoso. Ele, antes de fazer um milagre, ele, para se aproximar da mulher e para a mulher se sentir confortável de conversar com ele, ele diz assim, me dá água. Mas eu te pergunto, aonde está na Bíblia que ele bebeu da água que ela deu? Ele pediu água. Mas cadê ele bebendo água? Jesus se aproxima de nós sem tirar nada de nós. Pelo contrário, tudo que ele quer é depositar a eternidade dele dentro de nós. Amém. Acã esqueceu disso. Acã se esqueceu que existia alguém maior, alguém que não olhava na nossa esfera, mas que alguém que olhava de cima para baixo, e não percebendo isso, ele simplesmente fez o que a gente tem acostumado a fazer nos nossos dias. Que a gente comece a olhar um pouquinho mais, que existe alguém acima de nós, mas que alguém que viveu talvez até abaixo da nossa pobreza, se fez miserável, para que eu e você pudéssemos ter a vida que temos hoje. Perfeito. A Valéria Calcanho está dizendo, né? Sofri com meu pai, pois maltratava minha mãe, porém minha mãe foi sábia e nunca deixou seus filhos terem raiva dele, respeitando, e conseguimos ser pais diferentes do que ele foi. Né? E ela ainda diz ainda, Cristo serviu e não foi servido. Né? Bom, gente, 47, a hora passa muito rápido. Vocês arrebentam com a gente. Esse negócio de Instagram aí arrebenta comigo. Bom, vamos lá. Deixa eu ir para a minha 7ª pergunta aqui. Né? Eu tô gostando muito de conversar com vocês dois. Né? Vocês vão voltar no último dia da nossa maratona, né? Nossa maratona. Eu estou falando com o pessoal que eu já estou sentindo saudade. Né? No início, as pessoas me chamaram de maluco, né? Falaram uma opção de coisa, e a gente está aqui. Eu já fiz aproximadamente até hoje mais de 30 lives nesse último mês. Né? No final são 46, eu já fiz 30 e poucas lives, né, falando sobre as famílias da Bíblia. E quem acompanhou a gente aprendeu muito, igual a gente está aprendendo agora. Já fiz umas 5h30, olha, já aprendeu muito agora. Poxa, tem sido muito legal. Então, gente, diante do que a Valéria até falou aí, né, a Bíblia vai dizer que Acã tem um agravante em seu pecado. Ao fazer o que ele fez, ele viola uma aliança de Deus, envolvendo todo Israel em sua desobediência. E isso ficou claramente exposto nas sequências do seu pecado. Poderíamos conjecturar que estamos vivendo essa quebra de aliança hoje também. A gente poderia conjecturar, a gente não está afirmando nada, né? A gente está conjecturar
A gente está conjecturando. Toda quebra de aliança, existem muitas formas de se quebrar uma aliança. A gente está falando para casais, para família, para gente responsável, para pastores. E isso me deixa muito honrado. A gente está falando com gente que é gente, com gente que ama a família, que entende o sentido dessa palavra. Então, talvez a grande mensagem seja essa. A quebra de aliança, muitas das vezes, não é quando o fato se consome e que os casais, cada um vai para um lado, se tornam cada uma das pessoas se torna indivíduo para Deus. A quebra de aliança ela começa quando princípios são quebrados, quando a falta de cuidado é instaurada, quando a falta de aliança, a aliança ela é quebrada quando nós deixamos de cuidar daquilo que Deus nos deu. Eu acho que quando Deus deu a Acabe a oportunidade de estar naquele lugar, eu acredito piamente que Deus não deu a oportunidade dele se tornar uma fonte de maldição. Deus não escolheu Judas para ser uma fonte de maldição. Senão não serviria Deus. Deus não escolheria um homem para condená-lo. Não serviria isso. Deus amou o Judas. Deus chamou ele até ultimamente de amigo, porque você veio. Deus nos deu oportunidade de amor, de aliança, de cuidado. Deus dando essa oportunidade, né? Vou salvar você, vou salvar a sua família. Deus deu essa oportunidade a Faraó, amoleça seu coração, senão, infelizmente, a sua casa vai padecer. Deus deu essa oportunidade a Cã, Deus está dando essa oportunidade para a nossa geração. Mas a nossa geração também tem brincado de família. Hoje a gente nem sabe mais o que é família. Porque se falarmos da família, temos que usar o termo família tradicional. O que é família tradicional? É complicado. Porque desde todo mundo é muito para mim família, é família. Não, hoje você quer família tradicional, por isso tem famílias alternativas. Então a gente vive dias em que realmente essa aliança está fragilizada. A gente pode conjecturar assim. Está fragilizada. Talvez essa aliança está bem gasta, está desgastada. Ela está sem brilho, está ofuscada, está precisando passar por um processo de polimento. Lapidação. Não, para acrescentar é até triste, né, de ver como as coisas estão confundidas. Depois da família, essa aliança que tem. Cada dia ela está pior, sabe? Tipo, está há um fim para arrebentar. Eu acredito nisso. Eles estão tentando consciência do que está acontecendo, sabe? Não consegue enxergar aquilo que realmente está acontecendo, a gravidade da situação. Então, assim, a gente acha que as pessoas estão empurrando pela vida, vamos dizer assim. Entendeu? Perfeito. Gente, 53. Eu vou fazer uma última pergunta aqui para vocês, Tá. que é a seguinte, né? A seguinte. Tem muitos pais hoje que estão violando os mandamentos de Deus, pastor Leandro e pastora Daniele, né? Muitos pais que estão violando, muita gente que estão violando os mandamentos de Deus. O que a gente pode esperar para estes homens? Muitos deles estão dentro da igreja, sem temor nenhum, parece que estão igual ao povo de Israel, né? Parece que estão igual a Cã, estão dentro da igreja, estão ouvindo a voz de Deus, estão ouvindo o líder, estão vendo os milagres, mas não estão acreditando que Deus é Deus. E aí, eis a pergunta, né? O que será desses homens? Eu acho que o destino ele pertence a Deus, mas é mais ou menos assim. Quem sentenciou Jesus foi Roma, mas quem levou Jesus até lá foi a igreja.
Esse é o problema. A igreja até hoje, depois mesmo da obra do Calvário, até o pastor falou sobre isso hoje, às vezes a igreja é mais interessada nas coisas que envolvem o Senhor do que propriamente no Senhor. A gente é interessado nas promessas do Senhor, mas quer saber pouco sobre quem Ele é. A gente tem prazer do que o Senhor nos dá, mas a gente não entende o valor do seu abraço, do seu cuidado. Então, a nossa relação com Deus tem se tornado perigosa e pecaminosa, não só na prática do pecado, mas quando nós deixamos de simplesmente de amar a Deus pelo que Ele é e simplesmente de amá-lo pelo que Ele faz. Acho que o maior pecado da igreja do nosso tempo é amar a Deus pelo que Ele faz. Se Deus quiser, eu recebo. Se Ele não quiser, então Ele não é Deus também. O maior pecado da igreja é excluir Jesus da sua vida e incluir Jesus na sua vida. É a mesma coisa sendo pecado. Vou explicar o que eu disse e termina a minha fala. Quando a gente inclui Jesus para limpar os nossos pecados, a gente não pode excluir Jesus do processo de arrancar esse pecado de nós. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Tudo que Deus retirar de nós vai mexer em nós. Tudo que Deus mexer em nós, o vaso se quebrou na mão do oleiro. Ele se desmanchou na mão do oleiro. Isso é sinal que ele precisava ser remoldado. Ou seja, perder a forma. Aquele que tentar ganhar a sua vida, perder lá, mas aquele que entregar por amor, está lá. Ou seja, enquanto a gente tentar se moldar, a gente vai continuar se passando. Mas enquanto a gente se permitir ser moldado pelas mãos dele, o pecado já não estará mais em nós. Porque tudo que a mão de Deus molda não tem parte no pecado. A gente está fora da mão de Deus. A igreja brasileira está fora, muita gente da mão de Deus. Por isso que ela peca tanto. Entende? É um vaso. Entendo. Que não está na mão de Deus. A gente fala tanto de vaso, oi vaso, oi vaso. Mas esse vaso não quer estar na olaria. Você tem 20 segundos. Quer estar na prateleira, quer estar no jardim. Não devia falar isso, mas vou falar. Esse vaso quer estar onde aparece. Pastorzão, obrigado. O Instagram vai cortar a gente em 5, 4, 3, 2, 1. Tchau, gente. Revela a tua glória para as nossas vidas nesta noite. Vamos lá, igreja, vamos